Você sabia que o pecado atrasa a nossa viagem? Com certeza você conhece a história de Miriam e Arão. No capítulo 12 de Números está escrito que Miriam e Arão falaram contra Moisés. Só que, para questionar então a autoridade e a unção de Moisés, eles aproveitam uma porta de entrada para questionar essa autoridade. E eles utilizam a mulher cuxita, a mulher a que Moisés se casou, justamente para questionar porque Moisés era o único a ser usado por Deus como autoridade. Então eles perguntam, porventura, Deus falou somente por Moisés? E no versículo subsequente, que é o 3, diz, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Isso aqui é um contraposto para mostrar que aqueles que estavam sob a liderança de Moisés eram valentes, bravos, homens e mulheres que estavam dispostos a tomarem satisfação, enquanto Moisés era manso e equilibrado quanto líder. A mansidão é uma característica dos líderes chamados por Deus, homens que foram colocados como autoridade para conduzir o seu rebanho. E a palavra que aparece manso aqui no hebraico é anav. Ela denota uma pessoa que anda com a sua cabeça curvada. Ou seja, isso pode ser por várias circunstâncias, e entre elas as aflições, as perseguições e até mesmo as provações que ele passa. Ou seja, Moisés era um homem experimentado. As experiências da vida levarão aquele que é chamado por Deus a ser manso e humilde, dada a responsabilidade que lhe foi conferida, e também as dificuldades fará com que ele seja cada vez mais humilde, porque sem humildade não haverá soluções para os problemas. Por isso, Moisés era o homem mais humilde, porque era muito experimentado. A mansidão de Moisés aqui no texto bíblico pode ser uma demonstração no hebraico de uma pessoa que é deprimida pelas circunstâncias da vida. Mas não só isso. Pode ser também uma referência à gentileza, à bondade, própria mansidão e à piedade de uma pessoa e à sua própria gentileza. As experiências com Deus levarão aqueles que lideram a se comportar dessa maneira. As aflições nunca levarão o líder à prepotência, à jactância e à arrogância, mas sempre à humildade. Mesmo passando por tais circunstâncias, ele não vive por elas, mas ele vive pelas orientações de Deus. E essas orientações o aproxima cada vez mais de Deus, tornando-o piedoso, gentil, amoroso e, claro, manso e humilde como seu Senhor. Para lidar com aquela situação, Moisés precisava de mansidão, equilíbrio e testemunho de Deus. É por isso que Deus convocou uma reunião entre Arão, Miriam e Moisés. E quando Deus se apresenta, ele questiona: se houver algum profeta no meio de vocês, eu falarei a ele por meio de sonhos e visões. Porém, não é assim com meu servo Moisés. Eu falo com ele cara a cara, porque ele vê a minha forma. Observe que Deus ele está defendendo Moisés dos próprios ataques ocultos de Miriam e Arão. Ou seja, enquanto eles estão planejando questionar a autoridade de Moisés, Deus está planejando, ou Deus está construindo o testemunho público do próprio homem que ele instituiu. No versículo 7, Deus diz que Moisés era fiel em toda a casa de Israel. E por essa razão, no versículo de número 8, Deus falava com ele boca a boca, e não por figuras e nem por imagens, mas tete a tete, cara a cara. Mostrando que a atitude de Miriam e Arão é uma atitude de infidelidade àquele que foi chamado por Deus. Por isso, se Deus quisesse falar com eles, ou qualquer pessoa, até mesmo profeta da comunidade de Israel, Deus falaria por figuras, por parábolas e até mesmo por sonho, mas não com Moisés. No caso, Deus falava cara a cara com ele. Depois de Deus dar testemunho de Moisés, Deus se retirou e puniu Miriam com lepra. E por essa lepra, Miriam atrasou a viagem 7 dias por causa do seu pecado. A lepra, de acordo com a tradição judaica, é o pecado daqueles que falam mal de outras pessoas. E a palavra hebraica para lepra é tsarat, ou seja, os leprosos na tradição judaica eram aqueles que eram vistos como pessoas maldizentes, pessoas que usavam a sua língua para o mal. E a palavra hebraica para língua má é lashon hara, aquele que difama,
aquele que usa suas palavras para destruição. Por essa razão, Miriam atrasou a viagem do povo de Deus em 7 dias, em uma semana. O pecado não compensa. O pecado atrasa a nossa viagem.